O povo palestino tem sido duramente perseguido. O povo palestino tem sofrido muito. E muitas vezes nós nos esquecemos que ali também é uma terra em que moram muitos cristãos. E, inclusive, é uma terra em que se produz teologia, teologia de qualidade. E neste vídeo nós vamos falar sobre 5 teólogos palestinos que ainda estão vivos e produzindo alta teologia. Antes da gente falar sobre o assunto propriamente dito, eu quero convidar você a conhecer o Café Vero. Se você gosta de café como eu, conhecer a Vero não é só conhecer uma marca diferente, é fazer uma experiência. E você vai ver a diferença de qualidade do Café Vero para todos os outros que você já conheceu. Aqui na descrição tem o link da Vero e usando o nosso cupom Café com Teologia, você ainda tem descontos e brindes imperdíveis. Vai lá e dê uma olhadinha que você vai gostar muito de conhecer o café por assinatura da Vero. Bom, pessoal, vocês têm acompanhado, né, recentemente, o martírio do povo palestino, as dificuldades pelas quais aquele povo tem passado, que não começaram em outubro de 2023, como muitas vezes a mídia nos faz pensar que foi, mas já começaram tem muitos anos essa realidade, né? Para muitas pessoas, só moram muçulmanos, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. E mesmo que isso fosse uma realidade, já seria motivo suficiente para todo ser humano se preocupar com o destino daquele povo, se preocupar para que aquele povo seja tratado com dignidade, com humanidade. Além da maioria da população ser muçulmana, também há uma parcela significativa dos palestinos que confessam a fé cristã. E no vídeo de hoje nós separamos essa temática para homenagear o povo palestino através de 5 teólogos palestinos, todos eles estão vivos e produzindo teologia. E olha, fica comigo até o final, porque no finalzinho desse vídeo eu vou dar para você uma referência bibliográfica que eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer. O primeiro teólogo palestino que eu quero apresentar para você nessa lista é Munib Yonan. O Yonan nasceu na Jerusalém Oriental, sob a autoridade palestina, no ano de 1950. É um bispo da Igreja Luterana, e ele chegou ao cargo de bispo, né, da Igreja Luterana, responsável pelas comunidades presentes na Jordânia e também na Terra Santa. Hoje em dia, por causa da sua idade mais avançada, o Munib Yonan, ele é bispo emérito da Igreja Luterana, mas uma pessoa de muita importância para aquela localidade e também um lutador pela causa palestina, não só lá, mas mundo afora. Ele chegou, para você ter uma ideia da sua importância, ele chegou a ser presidente da Federação Luterana Internacional, ou seja, chegou a ser o líder em todo o mundo da Igreja Luterana, essa que é uma das mais importantes igrejas protestantes da humanidade, né? Estudou na Palestina, seus estudos teológicos foram feitos na própria Palestina. Depois ele foi ordenado pastor luterano em 1976, e um dado também muito importante do Yonan é que ele foi o primeiro a traduzir a Confissão de Augsburgo para o árabe, e o seu povo, o povo palestino, e os luteranos árabes em geral, terem acesso ao texto tão importante da Confissão de Augsburgo, que é uma base da fé luterana, através da tradução do Munib Yonan. Aliás, se você deseja vídeos sobre as confissões religiosas, escreva aqui embaixo nos comentários essas palavras:
Confissões Religiosas, que a gente faz uma série imperdível sobre essa temática. O segundo nome da nossa lista de teólogos palestinos é Naim Atek, que muitos, inclusive, vão considerá-lo o mais importante teólogo nascido na Palestina. Ele nasceu na cidade de Bizã, no ano de 1937. Já tem mais idade, né? Mas continua vivo. Em 1948, a data que marca a fundação do Estado sionista de Israel, a sua aldeia, a aldeia em que ele e a sua família moravam, foram destruídas durante a chamada Nakba. Se você não sabe o que é Nakba, é uma palavra árabe que significa catástrofe. E foi exatamente o que aconteceu com o povo árabe, que já habitava a terra da Palestina antes da criação do Estado de Israel e que, semanas posteriores à criação desse Estado, milhares e milhares de palestinos foram perseguidos, tiveram as suas aldeias e casas destruídas e eles foram literalmente expulsos da sua própria terra e da sua própria casa. Dentre as milhares de famílias que passaram por isso, está a família de Naim Atek, um teólogo palestino que, em 1948, teve que fugir da aldeia onde ele morava com a sua família por causa das perseguições causadas pelo Estado de Israel naquela ocasião. Ele estudou nos Estados Unidos, foi ordenado pastor anglicano em 1967. A Igreja Anglicana, que é provavelmente a igreja protestante com maior número de adeptos no mundo inteiro. E o Naim Atek era um sacerdote anglicano, ordenado em 1967, que fundou o Sabeel. Sabeel, que é a teologia da libertação para o contexto palestino. Uma teologia que não se conforma com as leituras hegemônicas, que não se conforma ao sionismo cristão e que busca ressignificar a leitura e a prática teológica contextualizada com a realidade do povo e da realidade palestina, de modo geral, né? Ele desenvolve uma hermenêutica tendo Jesus de Nazaré, uma cidade palestina, como o ponto central, como a base, como a chave hermenêutica da sua reflexão bíblica. O terceiro nome da nossa lista é de Paul Nadim Tarazi, um sacerdote ortodoxo que nasceu em Jaffa no ano de 1943. Em 48, assim como Atek no Nakba, a família de Tarazi teve que se deslocar para o Egito, teve que fugir da Palestina por causa das perseguições e depois de passar um tempo no Egito, a família Tarazi se muda para o Líbano. O Tarazi estuda em Bucareste, na Romênia, um importante centro, né, de teologia e de formação ortodoxa, e depois ele chega a ser padre e professor de teologia ortodoxa durante muitos anos da sua vida. Lutou contra a leitura dispensacionalista, que é uma leitura do sionismo cristão, que entende esse Estado sionista de Israel como o Israel dos tempos bíblicos e entende essa população de Israel como sendo o povo escolhido de Deus, sobre o qual ninguém pode fazer nada contrário a ele. Essa é uma leitura preconceituosa, é uma leitura hegemônica e é a leitura do chamado sionismo cristão, que ganhou popularidade entre os meios fundamentalistas e conservadores dos Estados Unidos e no Brasil, por causa do chamado dispensacionalismo bíblico, né? O dispensacionalismo não só é uma heresia, não só é uma afronta, como também é uma leitura elitista de escatologia e que esse teólogo, o Paul Tarazi,
faz questão de lutar contra essa interpretação e esse canal faz coro a essa voz também. E se você está gostando da nossa lista de 5 teólogos palestinos, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de deixar o seu like nesse vídeo. No final tem uma referência bibliográfica imperdível para você se aprofundar nesse assunto, tá? Quarto nome, Michel Sabah. Michel Sabah, que nasceu na cidade de Nazaré em 1933 e foi ordenado sacerdote católico em 1955. Veja que até agora a nossa lista ela é plural e nós vimos um nome luterano, um nome anglicano, ortodoxo e católico. É claro que você provavelmente não vai ver evangélico, não vai ver pentecostal, porque esses, quando existem, na maioria das vezes fazem a leitura sionista e a leitura dispensacionalista de religião. E acabam, é claro, tendo um olhar de submissão ao Estado de Israel que acabam entendendo como uma continuidade daquele povo lá do Antigo Testamento, o que nada tem a ver, certamente. No caso do Michel Sabah, ele foi ordenado padre em 1955 e fez o seu doutorado na prestigiada Universidade Sorbonne da França. Foi o primeiro patriarca latino de Jerusalém que nasceu na própria terra, que nasceu na própria Palestina. Até então, todos os patriarcas eram italianos, né? E até hoje o atual patriarca latino de Jerusalém é o Pizzaballa, né? Que é um cardeal italiano. E o Michel Sabah foi o primeiro cardeal, o primeiro patriarca de Jerusalém a ter nascido na própria Palestina, a ser um nativo, né? E ele tinha como prerrogativa interessante a provocação de como ler a Bíblia na terra da própria Bíblia. Como ler a Bíblia sem uma visão hegemônica, europeia, estadunidense, né? Sem ter uma leitura elitista sobre a própria Bíblia, mas lê-la a partir de quem realmente conhece a terra na qual ela é escrita e desenvolvida. E por que não dizer, né, sob a ótica do povo que faz parte dessa construção bíblica também, né? O quinto nome da nossa lista é do teólogo Mitri Haeb, um teólogo luterano, mais jovem do que os demais da lista, que continua ativo e produzindo grande teologia. Ele nasceu em Belém, em 1962, estudou na Alemanha, num importante centro teológico da tradição luterana, foi ordenado pastor luterano e, desde 1988, trabalha na cidade de Belém, na Cisjordânia, né, onde ele mora com a família até os dias de hoje. Haeb criou uma universidade em Belém, não só uma faculdade de teologia, mas uma universidade em Belém, justamente para ser uma alternativa à juventude palestina que mora naquela região e nos seus entornos, né? Esse é um papel de um importante líder religioso, de um importante teólogo e de alguém que realmente leva a sério aquilo que diz crer, né? Criou uma universidade para que o seu povo, tão oprimido, tão perseguido, tivesse uma oportunidade de construir uma vida mais digna e uma vida melhor, né? Mitri Haeb é um dos coautores do documento Kairos Palestina, que reflete a fé a partir dos próprios palestinos, que têm sido perseguidos e vitimados há muito tempo, não só a partir de 2023, como muitos podem imaginar. E o Mitri Haeb já foi reconhecido pelos seus esforços e já premiado em várias ocasiões, né? E para a gente terminar esse nosso vídeo da melhor maneira, eu quero apresentar a vocês justamente esse belíssimo livro do Mitri Haeb, Decolonizar a Palestina, a Terra, o Povo, a Bíblia, da editora Paulus. Foi publicado aqui no Brasil neste ano de 2025.
Eu já li, todas as páginas são espetaculares e eu recomendo fortemente que você conheça essa obra do Mitri Haeb. Vou deixar na descrição desse vídeo e você vai vendo aparecendo na tela também em alguns momentos e aqui embaixo também o link para você conhecer e adquirir esse importantíssimo livro do Mitri Haeb, teólogo luterano palestino. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo com os seus contatos. Em breve, é claro, nós voltamos para mais um Café com Teologia e eu te espero por aqui.